Só explicar aqui para minha audiência aqui que não conhece, o professor Ed Elton já é uma grande referência no setor tributário para o produtor rural. A longa data já trabalha nesse ramo. É um profissional que eu vejo hoje aí que mais se capacita em questão de profundidade nos temas e questão de abrangência, né? Não só nas questões tributárias para um fim específico, né? Mas questões familiares, e aí engloba também a holding rural, que é o nosso tema de hoje aí. Então, seja bem-vindo aí, um prazer ter o senhor aí com a gente para a gente ter esse debate, essa conversa aí. Vamos começar tirando o senhor, porque senão você me deixa mais velho ainda do que o que eu já estou, parceiro, tá? Fiz a barba, arrumei o cabelo para poder ficar mais novo, você me chamando de senhor, aí fica complicado o negócio. Tá, tá certo. Tá jóia. Então olha o vamos papo, lá. nosso amigo aí, ó. Olha, tem bastante gente aí que já tá curioso aí, tá acompanhando a gente aí. E daqui a pouco o pessoal está entrando aqui, sexta-feira à noite, hora dessa o pessoal está indo molhar as palavras, se é que você me entende. Daqui a pouco eles assistem mais. Filosofar um pouco, né? É. Então, Mauro, vamos ao nosso tema aí de hoje. Vamos dar início, dar um start aqui. O tema, se for ver bem, a gente consegue desdobrar em infinitos pontos e de diversas ramificações, né? Só que vamos selecionar aqui dois pontos principais, né? E aí eu acho que dá para a gente tentar mais ou menos fazer um mapa mental no que é a holding familiar para a área rural, né? Para o campo, que a gente tem aí no primeiro cenário dois grupos. O primeiro, os grupos grandes que já vem trabalhando a questão da integração dos herdeiros, do trabalho em questão de comportamento, hierarquia, etc. E ver a holding rural ou a profissionalização, né, como uma forma a mais. Tem outro grupo, que é uma segunda classificação que eu vejo, que são pessoas aí, grupos familiares que têm as suas atividades ali e vê a holding como uma forma de solução de um problema pontual, de repente uma questão de otimização tributária para ter mais lucro, ou para proteger alguns bens porque está numa iminência de ter dívidas, etc., quer fazer uma proteção patrimonial, ou simplesmente para fazer uma organização sucessória, né, para deixar o patrimônio já assegurado aos herdeiros com medo das novas leis que tendem a aumentar o encargo, né, dessas transmissões aí futuramente. Ou pode ser o caso também de aproveitar essas três circunstâncias e fazer a holding ali para aproveitar o pacote completo, né? Protege os bens, segrega dos riscos das atividades, exerce as atividades com uma menor tributação e deixa tudo garantido para os herdeiros. Então a gente começa vendo aí uma certa resistência algumas vezes, ou até certa dificuldade de alguns produtores, né, de conseguir entender um patrimônio que eu demorei tanto tempo para construir, eu demorei tanto, trabalhei bastante, agora vou colocar numa empresa, como que funciona isso? E às vezes não tem esse discernimento, né, que essa empresa vai ser dele e com doação para os filhos, né, para os herdeiros já e com a reserva ali dos frutos e com as cláusulas ali, o domínio, né, sobre todos esses bens aí. No segundo ponto, também, o professor me escuta bem? Escuto, sim, escuto. E nesse ponto aí, já puxa o segundo, né, que às vezes o produtor tem medo da tributação, ele fica inseguro, e aí que se recorre muito aos profissionais aí que sempre ajudam muito, né, na área rural, que eu acredito que é o principal, né, a questão da tributação, o receio de ir para a tributação da pessoa jurídica, né? Às vezes uma holding pode ser favorável mesmo tendo uma tributação na PJ pior, a depender da sua receita, mas porque ele está pensando no viés da proteção patrimonial e da segurança aos herdeiros, né? Mas aí acho que é um tema que o professor consegue elucidar melhor para a gente a tributação híbrida, quando que ele consegue migrar para PJ, mas continuar as atividades na pessoa física. Ok, vamos lá. Falar de holding, e principalmente de holding rural, eu costumo começar dizendo o seguinte: tudo que é novo causa medo, as pessoas envolvidas
ficam com receio, e não é por pouco mesmo, tem que tomar muito cuidado, porque eu costumo dizer também a rede social hoje é um veículo muito importante para trazer informações, para entretenimento, mas também que às vezes traz alguns problemas para as pessoas. E quando a gente fala de holding, é um mecanismo de proteção e organização patrimonial e tributário e sucessório que já foi, no período anterior, um pouco mais estranho às pessoas. Hoje as pessoas já conseguem entender um pouco melhor o que é a holding, já sabem o intuito da holding. E a holding rural é um tipo de holding especificamente para aquelas pessoas que atuam no agronegócio. Então, claro, os produtores rurais, eles têm não só atividade rural, mas muitas vezes ele tem aluguéis, tem lojas, comércios, enfim. E tudo isso é tratado no momento que vai se fazer a reunião para tratar desse assunto. Mas a holding é algo, Mauro, que a tendência com a reforma tributária que está vindo é que os produtores rurais eles procurem mais se inteirar, entender mais do que é a holding, não só para eles, propriamente dito, mas para toda a família. A holding é um mecanismo, eu acho assim, tão interessante, que além de organizar patrimônio, de proteger patrimônio, de possibilitar a sucessão, ao mesmo tempo possibilita que o produtor rural ele tenha tudo isso, mas ele não perca o controle daquilo que ele já tem hoje. Então, para ele, é muito bom porque ele mantém todo o controle que ele tem hoje na pessoa física, só que migrando a parte do patrimônio dele, ou todo o patrimônio dele, os seus imóveis, enfim, para dentro dessa holding. E claro, óbvio, isso precisa de profissionais que tenham cuidado com a coisa, que tenham responsabilidade. Felizmente, como toda profissão, em todo lugar nós vemos isso, tem pessoas e pessoas que estão trabalhando com isso. Como você iniciou me qualificando aí, eu sou contador e sou muito conservador. Aprendi isso com meu avô. Meu avô era fazendeiro, me lembro quando ia para a fazenda do meu avô e tentava ajudar na lida do dia a dia ali, eu acho que eu mais atrapalhava do que ajudava. Então, quando eu vou conversar com um produtor rural sobre holding, é como se eu estivesse olhando para o meu avô. O sentimento é esse, de respeito, porque eu sei do trabalho que deu chegar onde ele chegou. E aí eu não estou falando do patrimônio grande, não estou falando do patrimônio pequeno, estou falando de todos. Não é fácil trabalhar em uma atividade a céu aberto, passando os riscos que eles passam, chuvas, intempéries. Mauro, me ouve? Parece que deu uma travada, não sei se foi na minha internet ou se foi na do professor. Eu faço isso aqui. Agora, tá dando eu estou ouvindo aí, Mauro, tá dando um retorno no seu áudio. Tá? Deixa eu ver se está com problema aqui. Veja se melhorou. Quando eu falo, eu ouço no seu áudio a minha voz. Se você tiver um fone de ouvido, seria bom, que aí não dá retorno para a gente aqui. Eu vou fazer, entendeu? Bom, enquanto isso, eu vou aqui falando sobre a holding. Pega aí, fica tranquilo. Não, já sei. Acontece. Dá uma diminuída aqui. Pronto. Pode ir. Então, como eu falava, quando eu vou conversar com um produtor rural a respeito de uma holding, explicar para ele de que se trata, é como se eu estivesse sentando ali, o sentimento que eu estou sentando ali e conversando com meu avô. Meu avô era produtor rural. Eu cansei de tentar ajudá-lo lá na fazenda, mas eu acho que mais atrapalhado do que ajudava. Então, convencer essa pessoa dele pegar o patrimônio que hoje ele domina, ele trabalha, ele sabe o que fazer, e levar para dentro de uma pessoa jurídica, que é a holding, não é uma tarefa muito fácil. E também, eu concordo com ele, não é algo de se fazer de qualquer maneira. Precisa-se de muito estudo e de muito trabalho e de muita responsabilidade, já que nós estamos lidando com o patrimônio, a vida desse produtor rural. Mas eu costumo dizer o seguinte: quem não tem uma holding ainda, no futuro vai ter. Não tem jeito. Todo mundo vai precisar. Como no passado a gente falava sobre internet, né?
eu tenho um vídeo que eu sempre faço esse paralelo, ali meados de 80, em uma entrevista com o Bill Gates, ou então o dono da Microsoft, o sujeito que é o dono da empresa que criou o Windows para os computadores, ele tentando convencer o entrevistador do que era a internet. Olha só, a mesma coisa está acontecendo hoje. A gente está tentando convencer ainda alguns produtores rurais dos benefícios que uma holding traz para ele. Só que isso vai chegar a um ponto em que a pessoa vai entender, pela dinâmica do mercado e pelas próprias reuniões, pelos bate-papos que eles vão ter com os colegas, os seus amigos, os outros produtores rurais, que vão perguntar: você já fez sua holding? Como é que está a sua holding? Ou eu constituí minha holding, acabei de constituir, ou até mesmo querer saber como é que foi feita a holding dele. Isso vai acontecer naturalmente. É claro que o mercado vai amadurecendo em relação a isso, e com o passar do tempo a gente vai ver essa mudança de comportamento do produtor rural, buscando mais esse instituto que é tão interessante, já que a grande maioria da exploração da atividade rural no Brasil é feita na pessoa física. Isso é muito perigoso, a gente sabe que isso é muito perigoso. Ainda mais com os eventos que nós estamos tendo aí, como nós tivemos no ano passado, queimada, chuva. Então isso coloca muito em as perdas de safra, né? A gente tem isso muito nítido, que precisa proteger esse patrimônio desse produtor rural, para não continuar no risco que está hoje. Ainda, infelizmente, nós temos muitos produtores rurais que estão com um risco gigantesco. Só para você ter uma ideia, Mauro, o ano passado eu atendi um cliente aqui, que ele trabalha com pecuária. E olha só, ele teve um faturamento na pessoa física, de 136 milhões. E todo o patrimônio dele está na pessoa física. Ele disse: meu amigo, pelo amor de Deus, você está entendendo o risco que você está correndo nisso aqui? Aliás, a gente controla tudo e tal, mas as coisas às vezes controlem. As coisas, mas Eu acho que Mauro tá eu caindo. não sei se a minha é a do professor. Deu uma falhada aqui. O pessoal aí que está ouvindo, ouviu bem? Teve algum corte? Está me ouvindo, pessoal? Bem, coloca aqui, por favor. Flávio, está conseguindo me ouvir e ver bem aí, Flávio? Tá. Então, esses aspectos, um dos primeiros aspectos na constituição de uma holding é esse convencimento do benefício que ela traz para os produtores rurais. E uma vez superado esse momento, a gente monta a estrutura e começa a fazer todo o trabalho de aplicação dessa holding rural. Que tem, eu gostaria de chamar a atenção aqui, Mauro, rapidamente, existe uma diferença muito, muito grande em abrir um CNPJ e constituir uma holding. E a gente está vendo isso acontecer muito no mercado. Exatamente, isso é verdade. Pois não, Mauro, fica à vontade. Não, nesse ponto aí que o professor abordou, o meu berço também é do campo, né, agropecuário, e nas famílias o que a gente tem? Estava pensando nisso outro dia. Quem dita as regras, quem manda no grupo familiar é quem dá o resultado, quem traz o sustento, é quem faz acontecer, é quem planta, quem sabe o tempo de plantar, o tempo quando vai ajudar para chover, quando que é o momento de comprar o gado, quando que é o momento de vender, o preço está bom, o preço está ruim. Quem vai bater na porta do fornecedor para negociar pagamento, para negociar entrega de insumos, etc. Então, a pessoa que tem muito respeito na hierarquia de quem é o cabeça da família. Isso às vezes pode ser o pai, isso pode ser um avô, pode ser uma avó, uma mulher que tenha o pulso firme ali, e essa pessoa, nesse status de liderança que tem no campo, ela tem muito respeito. Porém, não necessariamente essa pessoa vai ter um domínio em todas as áreas ali que pertine à sua produção, às suas atividades, aos seus bens. E aí que a figura da holding, eu vejo que não é nem uma questão de convencimento, mas uma questão de explicar, da pessoa conseguir compreender que tem braços que situações que o braço dela não vai alcançar, que ela tem que abrir espaço para um filho, espaço para um neto, para
para um ente familiar novo que pode contribuir muito ali na administração, na questão de tributos, por exemplo, a questão fiscal, né? E isso abre margem para uma melhora no campo ali, no geral, para as famílias, né? Então, como o professor bem pontuou, acaba sendo uma medida quase que necessária, que vai chegar um momento que todo mundo, ou a maioria dos grupos, vai acabar tendo essa profissionalização nas suas atividades, né? É verdade. E a profissionalização precisa começar o mais rápido possível, porque nós estamos aí com uma mudança gigantesca do sistema tributário brasileiro, e como você bem falou, por mais que ele queira tomar conta de tudo ou gerenciar tudo, é impossível que a pessoa domine tudo. Eu costumo dizer que o nosso produtor rural ele é excepcional na produtividade, no plantio, ou seja, da porteira para dentro. Mas quando se fala, muitas vezes, e aí não estou falando aqui de todos, mas uma boa parcela, quando se fala da porteira para fora, naquela parte organizacional, de tributos, ele deixa um pouco a desejar. E com o advindo da holding e essa profissionalização, dando espaço para os outros componentes da família, que inevitavelmente a gente vai precisar ser sucedido, né? Nós vamos ter que dar o caminho para os nossos filhos, para os genros, noras, enfim, vai depender da constituição familiar, para que essas pessoas possam até nos ajudar, né? E para que o nosso patrimônio, enquanto produtor rural, ele seja perpetuado, para que daqui a pouco não precise se desfazer de um imóvel desse para poder pagar tributo. E com a holding, você consegue, com essa profissionalização, ter o que o pessoal gosta muito de falar, que é um termo técnico, a governança, né? Ter tudo arrumado, com as pessoas nos lugares certos, todo mundo trabalhando corretamente. E quanto mais cedo você começar a fazer isso, meu caro produtor rural, que vai nos assistir aqui, que está nos assistindo, isso vai voltar em benefícios para você, né? Quando eu falo da questão do convencimento, é porque ainda tem muita gente um pouco desconfiado desse negócio, porque ou não foi bem explicado ainda, ou não ouviu falar direito, e aí não tem jeito, a gente tem que falar. Quanto mais as pessoas falarem sobre isso, e dos benefícios que isso traz, a holding traz para os produtores rurais... Tem uma informação equivocada, né, também. Tem muita coisa equivocada, principalmente em rede social. Eu costumo fazer, como você bem falou, eu costumo fazer minhas apresentações e demonstrar um monte de documentos de decisão de Receita Federal, de STJ, de STF, enfim, para não ficar parecendo que é achismo do Elielto, o Elielto entende que é assim. Então, não é que eu estou entendendo, eu estou te mostrando onde é que está ali a fonte. E holding rural não é diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que vai ser feito, porque senão, se sair errado, eu vou desfazer. Dá para desfazer? Às vezes dá. Mas e a perda de tempo, né? E a frustração que o produtor rural vai ter da família. Estava buscando uma proteção e, de repente, descobre que não está protegido. Então, Mauro, assim, a gente precisa realmente, quanto mais levar essa informação para o produtor rural, não só em redes sociais, eu gosto muito do presencial. Eu sou da época do presencial, eu viajava muito por esse país, tive o prazer de conhecer todas as unidades da Federação do Brasil, viajava muito pela zona rural e, com certeza, o presencial, o olho no olho, é muito bom. Eu gosto muito disso. Para conversar com a pessoa, sentir a dúvida dela. Às vezes a pessoa... muito disso. É isso, exatamente. Eu gosto também muito disso. Eu sou dessa época, sou da época do... E tive uma dificuldade muito grande de sair do presencial para ir para o digital. Eu falar na frente do celular era complicado. E às vezes o produtor rural, ele tem até uma dúvida, mas ele... Como é que eu vou fazer a pergunta para esse sujeito aqui? Entendeu? E que no digital é um pouco complicado, o presencial é muito bom. Estar próximo do produtor rural é muito bom. E como eu sei que na sua região você atende muitas pessoas, isso é muito bom, porque tem uma pessoa qualificada nesse assunto, próximo ao produtor rural, isso dá a ele muito mais segurança ainda para poder tomar a decisão de efetivamente constituir a sua holding e trazer mais ainda profissionalismo para essa parte toda de organização. Mais alguma coisa, Mauro?
Qual foi o próximo tópico que você falou? Então, nesse ponto, eu acho que a gente conseguiu, o professor conseguiu explanar bem aqui. Eu acho que um ponto que eu vejo bastante é a dúvida de tributação, né? Problemas, vou ter problemas de tributar, eu tô da pessoa física, eu distribuo as minhas receitas aqui, um CPF ele não passa de 4,8 milhões, outros também não, para a gente se manter no simples e tal. Se eu for para PJ, se eu tiver aproveitar minha agropecuária, como que vai ser? Como que o professor consegue explicar de uma forma a tirar esse medo, esse receio que o produtor geralmente tem para essas circunstâncias? Eu costumo dizer que são vários benefícios quando você começa a trabalhar com a holding. E um deles é o tributário, é a parte de impostos, é a parte de pagamento. Então, nós podemos ter, inclusive, e é claro, tem que analisar cada caso concreto, nós podemos ter uma tributação até inferior na pessoa jurídica do que na pessoa física. Isso existe. Tem situações que a gente consegue fazer isso. E muitas vezes fica ali muito próximo de empatar ou ficar próximo da mesma tributação. Mas não só olhando para o lado tributário, os outros benefícios que você tem são muito maiores do que você não fazer, do que você fazer tudo na pessoa física. Então, hoje, por exemplo, nós temos vários clientes que atuam parte na pessoa jurídica e parte na pessoa física. E faz aí uma parceria entre esses dois. E dá certo, inclusive é previsto, algo totalmente autorizado pela própria Receita Federal. Se não fosse assim, não teria tanta holding nesse país, né? Que já estão sendo constituídas. E dá sim para reduzir a carga tributária com o trabalho correto, fazendo da forma prevista na legislação. Sim, dá para reduzir essa tributação do produtor rural. Eu acho que a tributação do produtor rural ela é um pouco... Eu acho que o professor deu uma cortada de volta. Nossa. Caiu de novo? Deu uma oscilada. Pronto. Pegou os últimos palavras. Então, como eu falava, dá para reduzir essa tributação utilizando o advento da holding rural. Porque tem como fazer isso. Tem tributação até inferior. Agora, claro, enquanto você não toma a decisão e descobrir isso, porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, dessa mudança, dessa migração para a pessoa jurídica, a tributação na pessoa física, eu dizia que eu entendo que ela é muito hostil, ela é um pouco, do meu ponto de vista, tá, a respeito à opinião de cada, mas eu acho muito alta a tributação no produtor rural. E, principalmente, o processo de fiscalização, né? A Receita Federal tem até mandado umas cartinhas aí, deu uma parada, mas o ano passado teve bastante. Vamos ver esse ano se vamos ter alguma novidade, mas dá para reduzir sim essa carga tributária, Mauro. E aí é interessante porque a gente consegue fazer uma análise, né? Faz um estudo ali, pessoa física versus pessoa jurídica. Vamos supor, o produtor tem uma certa determinada quantidade de receita na pessoa física, que pode gerar uma tributação X. Um outro produtor com uma outra atividade na pessoa física, às vezes, é totalmente diferente a situação e pode ser vantajosa na PJ. E aí a gente tem tributação que, se for pensar para a distinção de holding ou uso na pessoa física, é na atividade, é nas compras e vendas de imóveis e depois pensando também no viés da sucessão, né? nesse terceiro viés de tributação. Então, é um jogo de quebra-cabeças ali que exige uma análise, traçar um plano cartesiano, né, como eu disse, para achar um ponto ideal ali, um lineame certo. Exato, exato. Não é... O produtor rural não deve, e nem precisa, porque não é o negócio dele, se preocupar com essa parte, que aí o profissional vai explicar para ele da melhor maneira possível. Mas não é só no tributário que tem ganhos, né? Tem na parte imobiliária também dos imóveis. Por exemplo, nós vemos hoje muito produtor rural recebendo arrendamento rural na pessoa física. E aí ele corre o risco de fazer um contrato de parceria para poder apresentar para a Receita Federal
achando que a Receita Federal não vai descobrir a verdade. Isso é um perigo, porque se ela descobre a verdade, fica muito mais caro, né? Principalmente por conta das cartinhas que a Receita Federal mandou ano passado, por conta desse negócio de arrendamento, e ela está de olho nisso. Então, se você leva isso para outro dia, o professor Pablo falando uma frase que eu achei muito interessante. O risco não pode ser maior do que o tributo que está querendo deixar de pagar. Isso é uma coisa assim que a gente vê por aí. O que tem de gente assumindo o risco, que se der problema vai dar um prejuízo muito maior do que se estivesse pagando o tributo corretamente, não tem escrito. Exato. Tem muitos casos. Ele deixa de pagar um tributo nesse arrendamento que ele recebe na tabela do imposto de renda 27,5%, correndo um risco de levar uma multa até de 150%, como nós temos multa de 150%. Então, será que aquela economia do tributo deu para ele um ganho de 100%? E o pior de tudo, a pessoa fala, mas Elielton, eu faço isso há tanto tempo e nunca deu nada. É verdade. E tomara que continue não dando nada. Só que a Receita Federal de hoje não é a Receita Federal de 10 anos atrás. E quando você leva isso para dentro de uma holding, você tem uma economia, além de tudo, mais de tributos. Você paga quase 50% do valor que você pagaria na pessoa física. Mas algumas pessoas já, pelo costume do dia a dia, eu costumo dizer muito assim, o produtor rural olha muito para o vizinho. O que é que o vizinho está fazendo? O que ele fez? O que é que o meu amigo fez? Se ele fez, então eu posso fazer. Você não sabe o que está acontecendo lá do outro lado da cerca. Cuidado com isso. É diferente do teu, né? Parece mais verde, mas calma lá. Exatamente. Por que o dele está mais verde? Né? E outra coisa, ninguém vai contar para você dos problemas que está tendo que superar. O cara vai falar da coisa boa, do lado bom da história. E cabe ao produtor rural parar e pensar assim, bom, a coisa está mudando muito rápido, né? A Receita Federal tem muito mais controles do que no... Antigamente a nota fiscal era em talão ou em bloco, depende do local aí como você chama. Agora é tudo eletrônico, é tudo via computador e inevitavelmente vai entrar. Se não foi agora, vai ser daqui a pouco, vai entrar. E a Receita Federal está com tudo na mão. E nós temos aí também a inteligência artificial que faz a leitura desses dados, desses lançamentos e consegue entregar um relatório pronto para eles escolherem, né, aonde que vai começar a autuar para se adequar, para corrigir, para cobrar multa, para arrecadar mais. Eu vi um comentário, Mauro, há pouco tempo atrás, que a Receita Federal vai começar a usar inteligência artificial para analisar contratos, para ver se aquele contrato ali tem alguma coisa que não está batendo com o que foi declarado no imposto de renda. Porque, olha, se, por exemplo, se eu arrendo uma terra para Mauro é arrendatário, alguém tem que ser arrendador, que é o Elielton. E o Elielton nunca paga esse arrendamento, né, tentando fugir dessa tributação. É muito melhor para o Elielton, enquanto produtor rural que arrendou para Mauro a terra, pegar esse imóvel e colocar numa pessoa jurídica. Ele vai pagar a metade do tributo que ele paga hoje na pessoa física. Então, é isso, Mauro, que eu costumo dizer. Ainda existe isso no mercado por falta de informação, muitas vezes. Por falta de informação do produtor rural. Porque se ele soubesse, aliás, eu vou te dizer aqui uma coisa, todos aqueles que eu já conversei, que eu expliquei como é que funciona essa economia tributária levando para dentro de uma holding, mudaram de ideia. Então, quanto mais a gente falar, ele vai entender melhor. Agora tem que ser, não num juridiquês, numa linguagem contábil, tem que ser uma linguagem que ele entenda. Ele vai pagar menos imposto? Vai. Só que, como eu disse, não é fazendo exatamente o que o vizinho fez, você vai fazer igual, porque são realidades completamente diferentes. Exatamente. Parece que tem uma dúvida ali no chat. Deixa eu ver. Fazenda em Mato Grosso arrendada, proprietário que é de São Paulo, que é integralizado numa holding, que é constituído uma holding de São Paulo. Posso ou tem que ser no Mato Grosso, depois criar outra em São Paulo? Então, fazenda no Mato Grosso, o domicílio fiscal é do proprietário de São Paulo, pelo que parece, que é integralizado numa holding. Bom, essa holding já existe ou não? Não dá para a gente saber. Teria que ter mais elementos aí de dados mas se ele quer constituir em São Paulo, tem que tomar cuidado, porque aí a operação está lá no Mato Grosso, né? Se integraliza direto uma propriedade que está no estado
uma holding criada onde você tem um domicílio fiscal mais vantajoso, existe uma série de problemas que pode ter aí, mas eu acho que é assunto que a gente pode debater e delongar mais em outro momento, né? O que o senhor acha? Essa estrutura que o colega está trazendo aqui dá sim para fazer, só que tem que ser um pouco mais trabalhado, detalhado. E aí, nesse caso, camadas aí, não seria só uma camada, seriam mais camadas, mas consegue sim. Inclusive, nós temos casos aqui nessa estrutura, não no Mato Grosso, mas nós temos um caso de Minas Gerais com essa estrutura para São Paulo. Tendo bastante autuação, né? Nossa, tá assustador o negócio. O ano passado eu atendi muita gente. Muita fazenda aqui que o pessoal vai para o domicílio fiscal, vai direto na holding lá, aí a Cefaz daqui começa, opa, como assim? Você está produzindo aqui, mas você está fazendo as movimentações lá fora, que você está me traindo, né? Que história é essa? E falando aqui de estado de Mato Grosso, o ano passado eu tive o prazer de ministrar um treinamento, Mauro, para 128 servidores da Secretaria da Fazenda do estado de Mato Grosso. Cortou de volta aqui, tu Pronto. não conseguiu ver as últimas... Vou repetir. Falando no estado do Mato Grosso, no ano passado, no mês de abril, eu tive o prazer de fazer um curso para 128 servidores da Secretaria da Fazenda do Mato Grosso. Está lá na página da Cefaz Mato Grosso. É só você colocar lá no Google, Cefaz Mato Grosso, curso professor Elielton. Vai aparecer a página. Foi um curso de contratos, aí estava 128 pessoas, praticamente a Secretaria de Fazenda completa lá, participando desse treinamento. Eu acho que eu vi a manchete nas redes sociais do professor, não cheguei a ver, mas não estou anotando aqui, para eu ver depois. Interessante, bom acompanhar. Foi sobre contratos. Eu falei sobre os contratos típicos e atípicos no mundo rural. Que isso termina envolvendo... É outro ponto também que dá muito pano para manga, né? Que é uma travada de contratos. Contratos é um negócio complicado, meu amigo, complicado. E vou dizer, meu caro produtor rural, cuidado com os contratos que estão sendo feitos. Cuidado. Esse negócio de copiar e colar contrato não dá certo. Tem que fazer. Produtores e também os profissionais que acompanham a gente aí, que às vezes pegam uma dica aqui outra ali, questão de contrato. E o que vale muito em contrato, isso aí é experiência jurídica, é o alerta do contexto, né? Às vezes você coloca lá a nomenclatura que o contrato é de arrendamento para alcançar determinado benefício fiscal tributário, mas o contexto dele, a estrutura dele está toda se está de arrendamento, está diferente ali, que é parceria. Ou se não, vice-versa. Às vezes está escrito que é parceria, mas você vai ver, caracteriza, aí vai pelo Estatuto da Terra, lá os artigos 95, enfim, os artigos ali do Estatuto da Terra, que tem as regras bem claras, quando é um, quando é outro, e se opera de uma forma diferente do que está escrito no cabeçalho do contrato, não adianta nada. Tem que ter o cabeçalho, tem que estar ok, beleza, mas o que é importante é a estrutura, o que está combinado. E o terceiro ponto é o que se materializa, que casa com aquilo, né? A referência, o lastro daquilo que está dito ali. Eu vou pagar em X reais por mês no arrendamento, é uma locação, né, para todos os efeitos. Essa é a característica de produtor rural. Tem ali uma incidência diferenciada. Mas só que está sendo feito o pagamento daquilo se tiver uma autuação. Vai ter como comprovar aquilo que está ali? Então são cuidados aí de compliance também, né, de conformidade, que a gente vê que está precisando bastante em alguns casos. Tem que tomar muito cuidado. E agora com essa tal dessa inteligência artificial aí, meu amigo, a observação em relação a esses contratos para um processo de fiscalização vai ser muito rápido. E se você não utiliza um mecanismo como, por exemplo, a holding rural em seu benefício, você está deixando ali de fora, ou deixando para trás, um momento excepcional de arrumar. Eu costumo dizer, qual é o melhor momento de se constituir uma holding? É quando você não está precisando. Ali é o melhor momento para você. É quando você não tem uma execução, é quando você não tem uma reclamatória trabalhista chegando, ou coisas do tipo. Tá? Então, o melhor momento mas eu não tenho problema nenhum aqui com minha fazenda. Ótimo. Agora, mas nós temos aqui uma questão de contrato bancário de financiamento. Dá para fazer? Claro. Só que são formas diferentes de fazer.
a holding consegue, com um trabalho muito bem feito, atender a todas essas demandas de mercado. É claro e óbvio que às vezes tem que fazer um pouco mais corrida, às vezes pode fazer um pouco mais com calma, mas dá para fazer. Eu estou falando isso por experiência e prática de mercado, que já tivemos aqui de tudo, todo tipo de montagem de holding, a holding rural principalmente, é o que a gente mais trabalha, em relação a estruturas que vão atender a demanda daquele produtor rural. Isso é muito interessante, porque é como se fosse um jogo de xadrez. Nenhuma é igual à outra, porque as famílias são diferentes. E eu costumo dizer que quando um produtor rural ele começa em uma holding rural, não é algo que você faz e fica parado, porque a família muda. Então, esse planejamento ele também tem que mudar e acompanhar essa estrutura familiar. E aí agora também vai ter uma estrutura empresarial. Então, isso tem que ter evolução, análise, olha, precisa de ajuste, e aí você vai ajustando e vai levando. Então, hoje, exatamente, a manutenção. Hoje você pode ter uma configuração de uma família, mas daqui a pouco seu filho, sua filha casa, entra uma pessoa nova, ou tem netos. Então, tudo isso tem que ser visto e vai atualizando aquele trabalho. Não é algo, eu costumo dizer, não é algo parado, não é algo estático, né? Para trazer uma outra palavra aqui. É algo dinâmico. Tem que ter sempre acompanhamento de um profissional para ver se você está atendendo a tua necessidade naquele momento. E o professor falou ali de buscar fazer não quando está precisando. Esses dias apareceu uma situação até inusitada. Ali em Minas Gerais, uma senhora ali querendo, eu quero fazer uma holding, como funciona e tal. Eu vou descobrindo ali, o que eu descubro é que, na verdade, ela queria um jeito de livrar o patrimônio dela de uma autuação ambiental que consumiria todo o patrimônio. Ela estava querendo arranjar algum jeito de tirar o risco desse patrimônio ser consumido por essa dívida que era praticamente irreversível já. Eu falei, olha, nessa sua situação, isso pode ser uma medida contingencial para você tentar ocultar o bem que é ilícito, é uma fraude já aí, e uma holding você pode até utilizar, mas vai ter um grande risco aí de ter uma reversão. Isso lá na frente você pode responder aí por atos ilícitos e não é o tipo de situação ideal para se fazer, né? Então, tem muita gente desesperada que começa a querer entender como uma forma de remédio. E não é uma forma preventiva, né? Tanto é que quando vai se constituir uma holding, tem que se colocar e fazer um balanceamento dos ativos e o que se tem de passivo, né? Porque se toma uma medida drástica de querer proteger todo o patrimônio, de repente, assim, de uma forma inusitada, até um passivo muito grande, né, muitas dívidas para se pagar, isso causa até uma certa estranheza, né? E depois, fora o risco de ter a própria ineficiência ali de a pessoa ter que honrar com seus bens, né, em eventual ação de execução, etc. Exato, o que é muito ruim, o que é muito doído. Você falando isso, essa semana eu estava lendo aqui umas decisões do STJ, Mauro, e tinha um produtor rural que tinha recebido uma multa ambiental, olha só, porque um animal dele foi comer numa área de preservação. E ele foi autuado, ele foi multado, um valor gigantesco. Porque simplesmente o animal passou e foi se alimentar ali do lado. O animal não vai saber que não pode se alimentar ali. E o produtor rural ele não pode estar o tempo todo lá olhando para esse negócio, tem outras coisas para fazer, é impossível. Às vezes é uma cerca que quebrou, é um morão que caiu, o animal passou, ou até mesmo a cerca está perfeita. Se for um Nelore, ele pula a cerca e vai comer do outro lado, e vai mesmo. Isso. Ou leva no peito e vai comer lá. Ele estava com multas gigantescas, precisa ver, por conta que o animal foi comer do lado do local onde deveria. Então, isso é um risco, assim, que, como você bem falou, a pessoa te procurou para tentar evitar isso. Eu costumo dizer, ela tem que se analisar muito bem, porque ela meio que deixou a janela de oportunidade quase que passar, né? Então, quanto menos você correr esse risco, e ambiental principalmente, melhor vai ser. Tá? É verdade. Na sua região, Mauro, tem muita gente falando sobre holding, os produtores rurais já estão conversando sobre isso? Bastante,
né? Tem muitas pessoas que já têm uma estrutura societária já nas agropecuárias, né? Tem muita agroindústria já também, né? Os beneficiamentos, as fazendas grandes aqui na região, eles plantam, eles colhem, eles fazem o beneficiamento das sementes, do algodão para fazer a exportação. Já tem também o uso, né, do caroço do algodão destinado para o setor da pecuária. Já tem um ecossistema muito bem formado, só que às vezes não tem ainda um correto discernimento da estruturação da holding, né, que na verdade é um mecanismo que popularizou, mas traz em sua essência ali as ferramentas, né, das leis das SAs, das sociedades anônimas, que se pode aplicar nas limitadas, que é justamente para esse viés da governança, de instituir regras, de preparando e integrando os herdeiros, né, ou os membros que vão chegando ali. Então, é um assunto que já é bastante discorrido, bastante debatido, tratado, mas eu vejo que tem pouca profundidade e pouco conhecimento técnico correto. Até porque eu acho que é difícil ter um conhecimento técnico tão preciso, porque está oscilando muito. A gente vê aí a Secretaria de Fazenda de cada estado muito voraz, deturpando a interpretação de lei, de julgados, etc., para forçar ali uma arrecadação onde se tem uma possibilidade de ter uma elisão fiscal, né? De conseguir pagar menos impostos licitamente. O Estado vai lá, começa a ver que ele está começando a ter prejuízo, ele começa a fazer cobranças arbitrárias. Então, não tem como a gente dar uma precisão 100% exata, né? A gente sempre está no risco quando está tendo algum aproveitamento, né, tributário ou fiscal. Mas, ainda assim, apesar desses riscos, a gente vê bastante copia e cola, muitos assuntos repetidos que se propagam, né? Tipo a história do telefone sem fio, né? Começa um assunto aqui, quando chega lá no final já está falando outra coisa que não tem nada a ver com o que está tratando. É verdade. Isso termina assim meio que bagunçando o mercado, porque poderia ser algo mais bem direcionado, falando para o produtor, explicando com mais detalhes, para que ele pudesse tomar uma decisão mais assertiva, e termina muita conversa, muito ruído no meio dessa conversa. Como você bem falou, ainda tem mais os órgãos fiscalizadores, que é nossa, parece que não quer parar nunca de arrecadar, e quanto mais arrecada, mais ele quer e mais vai buscar. E acredito eu que com essa situação da reforma agora tributária, e as operações da pessoa física, elas vão estar muito mais à vista da Secretaria de Fazenda. Então, tem um risco iminente. 25, 26 é o ano da tomada de decisão pela holding, para poder proteger o patrimônio, principalmente do produtor rural, que conseguiu com tanto trabalho, com tanto... Não que os outros não sejam assim, mas olha, você trabalhar o dia todo, o céu aberto, meu amigo, o céu aberto não é brincadeira. Eu quero dizer porque já trabalhei, né? Esses dias saiu, no final do ano passado, lá no Paraná, uma decisão, uma movimentação de que foi para tramitação em caráter de urgência um projeto de lei que se adequava à reforma tributária, na emenda que trouxe a instituição da reforma tributária, e que elevaria o ITCMD, que lá é fixo em 4%, para 8%, se não me engano, em transmissões ali acima de 4 milhões, 5 milhões, não me recordo bem. E teve um trabalho excelente lá da Federação dos Agricultores Paranaenses, que conseguiram barrar com o Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho, né? Ele é governador do estado, barrar esta elevação que iria para o dobro, para ser tratada melhor. Porque tem muitos produtores, inclusive o próprio pai do Ratinho Júnior, o Ratinho, ele tem bastante fazendas lá. Então, isso dá um impacto de uma hora para outra, de uma forma inesperada, muito grande. Então, tem que ter essa preocupação, sim, em não perder essa janela de tempo que a gente ainda tem, porque de um ano para o outro pode ser que um imposto que seria ali 1,5 milhão vai para 3, que esteja um problema grande aí, e às vezes o produtor não tem essa liquidez, e com a holding ele consegue
fazendo pagamento ali até de certa forma parcelado, né? Se faz doações de cotas fracionadas, de acordo com o que o caixa permite. Se vai para o momento de inventário depois, os herdeiros têm que ter esse valor praticamente à vista. Tem que cortar um braço, tem que vender uma parte do patrimônio ali que é produtivo, e isso desencadeia ali uma desestruturação grande, né? Desencadeia um problema ali generalizado, às vezes. Mas então a janela tá nesse período, né? Nesse momento de transição que ainda tem chance de aproveitar a holding com os benefícios tributários que se tem pelas leis atuais, apesar das divergências, né, de interpretação do fisco e até de alguns julgadores, aí, alguns tribunais, ainda se tem muita vantagem que a lei atual permite, né? Eu costumo dizer o seguinte: até hoje a gente discute questões de, por exemplo, de PIS e COFINS, negócio que tem tantos anos, e nós vamos entrar numa nova discussão de reforma tributária. Então, esse momento de aproveitar o atual sistema tributário e aí constituir as holdings aqui nesse momento é importantíssimo, porque você já vai entrar nessa nova realidade, 26, 27, quando começa, se não prorrogar, acho que não prorroga, você já entra com a estrutura pronta e preparada para aquilo. Agora, montar isso tudo dentro desse fervor, eu acho que vai dar um pouco mais de trabalho. Por isso que eu entendo muito bem quando você fala que a janela é agora, porque o ITCMD, por exemplo, vai subir de 4 para 8 nos lugares que ainda não subiu, vai terminar acontecendo, podendo trazer um risco maior até dos herdeiros precisarem vender o patrimônio para poder pagar tributo. Porque a gente sabe que o valor de mercado que ele vai conseguir é muito menor, porque ninguém vai pagar, por conta da urgência, o valor que vale. Então, olha a perda que vai ter num patrimônio desse, né? E ninguém quer isso. Ninguém quer que isso aconteça. Ou você, para o produtor rural, ou o produtor rural fortalece a tua família ali, o teu grupo familiar, a tua produção, ou senão ele vai dar margem para o vizinho dele expandir, aumentar o seu patrimônio, porque se ele tiver fraco, né, não tiver essa preparação já preventiva, no momento ali de inventário, lá na frente, tiver que fazer a venda desse patrimônio, a pessoa que vai comprar vai ser o vizinho dele que está crescendo e é o concorrente dele, né? Exatamente. E mais um, né? Mais um concorrente, e mais um concorrente forte que ele pode ter. Então não pode perder momento, tem que se antecipar, tem que observar que se antes não precisava, a coisa evoluir, agora a gente precisa. No passado a gente não precisava de celular, por exemplo, hoje a gente precisa, né? E entre outras evoluções. Mauro, outra coisa, eu acho muito, muito importante a gente falar, da questão da composição familiar, né? Cada produtor rural tem uma composição familiar diferente, a estrutura de família é diferente. E hoje nós temos muito, eu estou atendendo, por exemplo, uma produtora rural do Paraná, que é ela que toma conta de tudo. Então as mulheres hoje estão à frente, muito à frente, de muitas fazendas. E eu acho isso muito, muito interessante, muito importante chamar a atenção disso, porque muitas vezes a gente fala muito do lado do patrimonialista, do pai, do patriarca, mas hoje a mulher também ela tem um papel, ela, como sempre teve. A matriarca também tem um papel. A matriarca, né? Hoje, nossa, e essa nossa cliente lá, que pessoa maravilhosa, cara. E, quando você explica para ela, ela faz as perguntas que tem que fazer, e ela entende, então, vamos fazer. É uma pessoa assim, já tem seus quase 70 anos, 60, 70 anos, mas que pessoa maravilhosa. E aí eu fico pensando assim, se todos os produtores rurais fossem como nossa cliente lá do Paraná, que decidiu pela holding, e ela decidiu porque ela simplesmente viu que a estrutura ia ajudá-la na estrutura que ela tem lá hoje, que ela explora hoje na pessoa física. E ela disse, olha, Léo, eu já estou me cansando, sei que daqui a pouco eu vou ter que parar, eu vou ter que passar o bastão, como ela mesma fala, vou ter que dar a chave da porteira para meu filho, ou para meu genro, para minha nora, não sei, mas eu vou ter que descansar. Né? E a intenção dela é justamente isso, é passar para os filhos tomarem conta e ela está supervisionando. E isso só é possível com qualidade, com
com todo o controle se ela fizer a holding. Como ela entendeu, nós estamos lá montando a estrutura dela, já está bem adiantado e ela já está bem satisfeita com o trabalho que a gente tem feito. Então, a mãe, né, a matriarca, para mim tem um papel muito relevante em toda essa parte de holding rural que nós estamos vivendo aí. E você tocou num ponto interessante, porque minha família é lá do Paraná, e era bem essa situação. Era a minha avó, a babunha, que a gente fala no caso, e ela que ditava as regras lá. Aí tinha o meu pai e o meu tio, que eram os homens da família. Tem 4 tias, né, mulheres, casaram, foram cada um para um canto. E era a babunha, a minha avó, que comandava, dava todas as diretrizes. Ela era a matriarca que fazia o negócio acontecer, que todo mundo pedia a benção lá, como diz ali. Exatamente. Tem muita situação assim, né? Pela cultura dos imigrantes que estão lá na região. Exatamente. Dá um abraço aqui no nosso colega, senhor Jefferson Valentim, que acabou de entrar aqui. Seja bem-vindo, senhor Jefferson Valentim. Um abraço. Boa noite. Então, Mauro, e a família hoje, a matriarca, o patriarca, a gente vê que eles estão muito em sintonia em relação a isso. Tá? Estão muito em sintonia. Essa nossa cliente, ela aqui toma a frente de tudo, mas, claro, tem os filhos são casados, já são filhos maiores, e que já estão entendendo a importância disso. Nessa questão da montagem, da holding, foi até bom o Jefferson entrar aqui agora, que eu lembrei de uma coisa que eu sempre falo, que não é ilegal fazer holding, deixar isso bem claro para o nosso quem vai nos assistir aqui, mas em 2023 o professor Jefferson fez uma palestra lá na OAB São Paulo, no encontro de planejamento patrimonial e sucessório da OAB São Paulo, e ele falou que o problema justamente é quando a pessoa ultrapassa os limites do que está na legislação em nome de uma economia que na verdade não existe, né? Na verdade não existe. E em outra live que ele apresentou, ele comentou assim o seguinte, Mauro, a maioria das pessoas que nós conversamos sobre o tributo que não deixou de ser pago, mais de 90% pagaram. Então, nem sempre a montagem da holding é por causa do tributo. E aí eu volto a falar da minha cliente lá do Paraná. Ela não estava preocupada com o tributo. Na nossa conversa, a preocupação dela não era tributo, era manter o patrimônio dela com a organização que ela quer para os seus filhos, que já estão com ela lá trabalhando, mas ela quer, olha, eu quero organizar isso aqui. Então, não é só pensar em tributo, claro que é importante, mas desde que seja feito dentro da previsão da legislação. Isso é muito importante a gente ter essa noção, para não ter depois um problema no futuro. Exatamente. Bom, eu acho que a gente chegou num tempo bom ali de conversa, de debate. Já foi? Nossa, muito rápido, meu amigo. Se quiser puxar, tem mais algum ponto aí para a gente explanar para o pessoal? Amigo, se me deixar falar aqui, eu vou bater em segunda-feira e vou falar que vou entrar em imposto de renda, vou entrar em TCMD, vou pedir auxílio aí a Jefferson, vou falar também de TBI, Fundo Rural. Olha, é um mundo de novidades que nós estamos vivendo em relação a tudo isso, em relação a holding, que é Vamos encerrar com um ponto aí. As deduções do produtor rural. O produtor rural que, na pessoa física, consegue fazer muita dedução para abater os lucros, investimentos, despesas, etc. Tal. Na holding, como é que ele consegue fazer isso para ter esse equilíbrio? Na exploração da atividade agropecuária, ele tem também benefícios. Por exemplo, se ele tiver lá um prejuízo da atividade, ele consegue abater esse prejuízo no próximo período em 100%. Então, ele tem outros benefícios. Por exemplo, ele pode ter um PIS e COFINS isento ou com suspensão, então ele não vai pagar. Então, tem uma série de situações que traz para ele, zero, exato, que às vezes até na pessoa física ele não tem. Né? Na pessoa física é muito imposto de renda, fundo rural, que não tem como escapar, é o Senar, que são as maiores dores do produtor rural, apesar da tributação poder ser suspensa aí, porque nós temos um julgamento do fundo rural
não do pagamento do fundo rural, mas da subrogação, das empresas terem que reter, aí já vai ter mais um trabalho para o produtor rural, porque ele vai continuar pagando, uma ação direta de inconstitucionalidade 4395 do STF, mas que ainda não saiu o resultado desse julgamento. Mas as despesas, que se você for para um lucro real, claro, você vai ter todo o direito de lançar as despesas da sua atividade. E a receita, que vai ter que existir nessa pessoa jurídica, que vai ser a compensação, né? O resultado vai ser o confronto entre essas receitas e despesas. Então, tem muito benefício também na pessoa jurídica, à vista dos benefícios que tem na pessoa física. Uma coisa não impede a outra, não atrapalha a outra, são independentes. E a partir da entrada em vigor de IBS e CBS, o produtor rural que tiver receita superior a 3.600.000, ele é contribuinte obrigatório de IBS que é e CBS. o atual do Simples, né? Do Simples é do 3.600 a 4.800, ele tem uma margenzinha ali que continua no Simples, mas ele tem uma obrigação a mais, né? Isso, mas esse 3.600 que eu estou falando, o produtor rural como um todo, físico ou jurídica, ele passa a ser contribuinte obrigatório de IBS e CBS. Então, os produtores rurais, eles têm aí 2025, vamos dizer 26 também, para poder se organizar, porque quando entrar 27, se não prorrogar, se não alterar o calendário, CBS começa na plenitude, tá? E a coisa está correndo, a coisa está andando. Sim, está nos bastidores, mas nós já tivemos aí a lei complementar 214, já imensa aquela lei, a gente está lendo todos os dias praticamente, mas quanto mais lê, precisa ler mais ainda, com os benefícios, para poder ter os benefícios, para poder levar para os nossos clientes, quando isso começar em vigência a partir de 2026. Né? Então, tem muito benefício que pode ser utilizado, desde que seja observado as regras de legislação, tanto na jurídica quanto na física. Foge um pouco do nosso tema aqui, mas um outro ponto interessante aí, já que a questão tributária não tem como fugir, né, do nosso circuito aí de envolvimento desses atos que a gente tem, é o ICMS, né, que com a reforma tributária até 2032 é o período que o produtor rural ele tem de tentar reaver isso aí, o crédito que ele tem depois que passar o período total de transição da reforma tributária aqui em 2033, ele já perde esse crédito que ele tem acumulado e que no agro brasileiro representa aí bilhões, tem muito produtor aqui, mas aí foge também um pouco, mas é só para fechar aqui no tema ainda da reforma tributária, que reflete muitas situações aí para o produtor, né? Exatamente. Então, vamos encerrando por aqui. A gente vamos encerrando? Acredito que hora aí, né? Deixa eu ver, parece que tinha uma pergunta aqui. Qual que é a alíquota efetiva da PJ e da PF? Alguém mandou ali? O Carreira Edivaldo. A alíquota efetiva da PJ e da PF depende da receita, da atividade. Não tem uma resposta padrão, né, que serve para qualquer situação. Tem que analisar a situação, né, professor? Exato, mas vamos falar aqui de alíquotas nominais, alíquota normal, que teria que se observar. Que a alíquota efetiva você tem que observar outras situações. Mas vamos lá. No lucro presumido, né, na atividade de comércio, 6,73. A pessoa física ficaria em torno de 5,5. Mas, como eu falei, você pode ter algum benefício de PIS e COFINS e não ter que pagar 3,65 na pessoa jurídica. Aí vai depender do tipo de atividade, do produto que você está vendendo, para quem você vai estar vendendo. E quando a gente fala de PIS e COFINS, o negócio é um pouco mais complexo. No caso da atividade imobiliária, na pessoa jurídica, no lucro presumido, a alíquota vai de 11,33 a 14,53. Então, basicamente, são as alíquotas que a gente poderia falar, quando na pessoa física, na atividade imobiliária, tabela progressiva, é 27,5%. Então, é uma redução de quase 50% na parte da atividade imobiliária. E para deixar uma coisa aqui muito bem clara, Mauro, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas Elielton, o produtor rural está arrendando a sua terra. Ele pode até ser produtor rural, ele pode ter inscrição estadual de produtor rural, mas o arrendamento de não é uma atividade considerada atividade rural, é uma atividade imobiliária. Então, ele não pode pegar o valor do aluguel, do arrendamento da terra que ele recebeu
e querer lançar como uma receita da atividade rural, porque isso é um risco gigantesco, tá? E isso tem acontecido muito. Claro, se isso deu certo no passado, hoje não vai dar mais. Não é assim que funciona mais. Por causa dos controles de todas as secretarias, a Receita Federal, não dá para fazer isso mais. Aí ele vai ter que cair na tabela de 27,5%, sendo que na pessoa jurídica, uma imobiliária, ele estaria em 14,53%. Mas cuidado, não é só abrir o CNPJ e colocar os imóveis lá dentro e achar que está de bom tamanho, que não é bem assim. Tá bom? É isso aí, meu amigo. Acho que ninguém mais mandou nenhuma dúvida. Eu acredito que deu para a gente debater bastante. Talvez tiver algum outro ponto específico de contrato, de outro ponto mais ideal, a gente pode tratar numa próxima live aí. Uma satisfação, um prazer ter o professor com a gente. Eu agradeço aí ter aceitado o convite e um bom final de semana aí para todos nós. Pronto. Vamos marcar outra para falar de contratos. Pronto. Contratos. Tá feito aqui o acordo. Tá bom? Abraço, Mauro. Até logo. Tá joia, então. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.